Boa noite a todos. Vá adiante. A marcha pesa e o trabalho é ouro. Você se sente incompreendido. As dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento e enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo, põe os pés no chão com segurança. Mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante, você só descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. Então convido a todos agora a fechar os olhos, respirar profundamente e nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco na nossa noite de domingo, que se façam presentes mais uma vez. Que possamos escutar aqui as suas palavras e também colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pela semana que está se iniciando e pedimos que possamos nessa semana ter muita sabedoria, paciência e a certeza da sua proteção, Senhor. Que essa luz maior que está sobre nós nesse instante adentre os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, cubram o nosso país e o nosso mundo, adentrem hospitais, asilos, orfanatos, presídios, que possamos sair daqui hoje com o coração em paz e com a sua luz abrigando a nossa semana. Que assim seja. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nos inspiramos no livro Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 11, aonde somos chamados a não temer. Mesmo que nos sintamos fracos e talvez até inúteis, e que nos percebamos perseguidos pela nossa conduta, não temamos nada, pois as energias nos encontrarão e chegarão provenientes daquele que elegemos como o nosso Senhor, que nos defenderá no momento oportuno. Não é difícil que enfrentemos nas nossas jornadas diárias sentimentos que nos façam sentir muitas vezes como se nós fôssemos fracos e inúmeras vezes como se nos sentíssemos inúteis. Muitas vezes nós precisamos fazer e refazer nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos a repetição de inúmeras tarefas, a repetição de inúmeras provas. E essa repetição, essa rotina diária, muitas vezes nos desgasta. Muitas vezes parece que ao ocupar os postos de trabalho aonde nos encontramos, de envergar aquilo que somos nas nossas famílias ou nos nossos empreendimentos dentro da nossa sociedade, que nós nos sintamos menores, pequenos, insignificantes. Muitas vezes, pelas nossas posições e pelas posturas que adotamos e elegemos, pela nossa conduta, possamos nos sentir perseguidos, seja na sociedade, seja na família, seja no grupo de amigos, aonde também somos rejeitados, aonde às vezes a nossa companhia não é bem-vinda. Apesar de todos esses sentimentos, apesar de todos esses descontentamentos, Joana de Ângeles diz para nós assim: não sintamos medo, não tenhamos nem alimentemos temores,
como espíritos imortais, inquebrantáveis, espíritos indestrutíveis, filhos de Deus, irmãos do Cristo que somos, se nós nos mantivermos aonde estamos e se nós não alimentarmos nenhum tipo de temor, nós vamos receber ajuda e nós vamos receber as energias, e essas energias virão para nós daquele que nós elegemos como sendo o nosso Senhor, como sendo o Cristo, como sendo o Mestre. E também não nos estranhemos e também não desacreditemos que quando nós precisarmos dessas energias, quando nós necessitarmos realmente delas, porque somos assistidos, somos orientados, nós somos observados, não há dúvida disso. Quando nós esmorecermos verdadeiramente, sim, as energias do bem, as energias provenientes do alto, elas vão nos alcançar. E às vezes é necessário que nós nos esgotemos. Os espíritos dizem que as trajetórias do umbral, as estadias no umbral, elas só terminam quando nós nos esgotamos dos sentimentos que alimentamos, das posturas equivocadas e errôneas que alimentamos, daquilo que nós mantemos dentro de nós como sendo aquelas ilusões da nossa passagem, do nosso entendimento e do nosso necessário melhoramento. Então, Joana de Ângeles faz um chamamento importante para nós. Não nos sintamos assim, não alimentemos medo, não nos percebamos inúteis. Aonde estamos, como somos e naquilo que estamos plantados, devemos frutificar e criar raízes. Somos, de certo modo, como estrangeiros, como estranhos, nesse mundo de espertalhões e aventureiros. Mas também sabemos que nós nos encontramos aqui em aprendizado e em renovação de caráter, edificando uma sociedade mais justa e melhor. Esse mundo, Joana de Ângeles coloca como um mundo habitado, criado e mantido por espertalhões e aventureiros. E se nós não somos desta linha, se o nosso talhe não é esse, sim, nós vamos nos sentir estranhos e vamos nos sentir como estrangeiros numa terra que não nos representa. É difícil estar encarnado no planeta Terra, um mundo de provas e expiações em momento de transição planetária, aonde inúmeros espíritos recebem do alto o passe livre para reencarnar e para viverem aquilo que lhes é importante e do qual eles se alimentam e desejam. É necessário que todos tenhamos todas as oportunidades necessárias para que nós consigamos nos orientar e nos fortalecer, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos utilizar o nosso livre arbítrio. É necessário que seja assim, porque na hora em que nós nos sentarmos diante da nossa própria consciência e então realizarmos a caminhada de observação e de avaliação dessa encarnação em que nos encontramos agora, é necessário que nós não tenhamos queixa nenhuma da espiritualidade. Nós não podemos dizer não fomos assistidos, nós não podemos dizer estávamos sem companhias, nós não podemos dizer que não tivemos oportunidade. Essas frases, elas não vão servir. Nós não teremos como dar desculpa.
Nós seremos cobrados pela nossa própria consciência do quanto fizemos, de como fizemos, do quanto evoluímos e do quanto nós edificamos e melhoramos. E Joana de Ângeles nos chama a atenção dizendo assim: nós nos encontramos aqui em aprendizado, mas também em renovação de caráter. Existe um grau evolutivo em cada um de nós e nós precisamos sublimá-lo, nós precisamos elevá-lo, nós precisamos alcançar outro patamar, nós precisamos, dentro daquilo que existe, uma renovação. Ela não diz que nós devemos eliminar, destruir, não, ela diz renovar. Está ali, renove, reforme, melhore, sublime. Então nós estamos aqui para aprender e melhorar o nosso caráter. Mas também nós estamos aqui para edificar, construir uma sociedade mais justa e melhor. E sociedade aqui tem a ideia, nos mostra que trata-se de todos. Trata-se de um todo, trata-se de um conjunto. Então nós estamos aqui para construir uma sociedade mais justa e melhor, para edificar uma sociedade mais justa e melhor, mas nós precisamos fazer isso em conjunto. Nós precisamos fazer isso uns com os outros. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Certamente não encontraremos aceitação, certamente não encontraremos ajuda e aprovação daqueles que estão a serviço da degradação e da ignorância. Muitas vezes semeados dentro do nosso círculo proximal. Mas lembremos que há pouco tempo éramos nós ocupando aqueles postos de serviço ao mal. Então, às vezes, caminhar, realizar esse caminho, seguir o Mestre, seguir o Cristo, estarmos com o nosso pensamento voltado para que as nossas atitudes espelhem a dele, quando nós fazemos isso, muitas vezes a aceitação e a aprovação não virá. Se nós observamos o Cristo e somos rejeitados, somos combatidos, somos desaprovados, é sinal de que alguma coisa está surtindo efeito. A nossa postura, o nosso melhoramento está provocando nas pessoas algum tipo de reação. E geralmente aqueles que nos desaprovam, geralmente aqueles da sociedade que não compactuam, não aceitam o nosso trabalho, as nossas visões cristãs e a nossa postura, são aqueles que desejam esse mundo de espertalhões, esse mundo de ignorância, esse mundo de degradação que muitas vezes a gente vê se propagar a passos largos dentro das mídias e das redes sociais, dentro da sociedade como um todo. E às vezes esses indivíduos eles estão muito próximos. Às vezes esses indivíduos são aquelas pessoas do qual nós nos ressentimos profundamente. Quando essas pessoas, apesar de nos conhecermos e apesar de nos verem e de nos sentirem, de estarem próximas de nós, muitas vezes não nos entendem e trabalham contra essas posturas que nós adotamos para buscarmos o Mestre e as suas orientações. Mas a doutrina espírita diz que nós encarnamos e desencarnamos muitas vezes e que no nosso passado, muitas vezes mesmo, nós estivemos a serviço do mal. Muitas vezes nós éramos aqueles que desaprovavam, degradavam e alimentavam com a sua ignorância as dificuldades daqueles que estavam a serviço do bem. Éramos nós, muitas vezes, que éramos os espertalhões. Hoje nós não temos mais essa postura. Hoje nós talvez não compactuemos mais com esse tipo de ação.
Mas no nosso passado nós fizemos isso e agora precisamos não mais militar nesse campo e adotar outras searas, as searas do bem. Devemos ser felizes porque já despertamos para a realidade do espírito imortal. Porque já não nos comprometemos tanto com atos criminosos como no passado. E agora nos encontramos em ascensão penosa, mas libertadora. Então agora para nós é um momento difícil. Agora nós nos sentimos solitários. Agora nós nos sentimos deslocados dentro dessas sociedades e dentro desse tempo. Mas nós estamos aqui para trabalhar pelo bem, nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então é necessário que estejamos felizes, porque se estamos enfrentando dificuldades, significa que nós já estamos subindo as nossas escadas. Não estamos mais descendo, não estamos mais nos comprometendo com os atos criminosos que no nosso passado muitas vezes nós alimentávamos. O nosso espírito agora já entende essa realidade espiritual, essa realidade do espírito imortal, aonde nós não devemos temer, aonde nós realizaremos a ascensão de todos os degraus que nos conduzem até a condição de espíritos puros, muitas vezes confundidos até com o Cristo. O Cristo disse que nós faríamos o que Ele faz. O Cristo disse que nós também estaríamos diante de tarefas hercúleas como a dele. Ele convocou-nos para que carregássemos a nossa cruz. E Ele nos disse, não desanimem, eu venci o mundo. E se nós somos como Ele, nós também vamos vencê-lo. E essa ascensão, fisicamente, inclusive falando, quando nós pegamos para subir muitos degraus, aquela tarefa repetitiva da ascensão dos degraus, aquele esforço no nosso quadril e no nosso joelho, para que nós consigamos vencer aquela distância representada pela escada, no corpo humano ela já é difícil, no corpo espiritual ela também tem esse significado. É uma ascensão penosa, é um degrau por vez. É um passo por vez. Às vezes cada passo dói, mas cada degrau vencido, cada passo dado, nos coloca numa condição de ascensão libertadora. Nos coloca mais próximos do nosso objetivo. Nos coloca mais próximo de uma realidade espiritual que nos é prometida, que nos é apontada. E por isso devemos ser felizes. Quando nós nos encontramos em ascensão, quando nós já compreendemos a realidade do Espírito, quando nós abraçamos a seara do Cristo, sejamos felizes, apesar da dificuldade. Devemos confiar mesmo que os companheiros que caminham conosco desertem, e que a pena, o que é uma pena, e que o façam de forma ruidosa ou fujam de forma silenciosa. Antes recordemos que nossa consciência vai onde estivermos, sempre vibrando contra a nossa anestesia. Então devemos confiar, mesmo que caminhemos sós, mesmo que nós sejamos deixados de lado, mesmo que sejamos abandonados, recordemos que a nossa consciência é o que vai conosco. E a nossa consciência, ela vibra de modo que nós saiamos dessa anestesia da matéria, essa anestesia das coisas da matéria. Então, se nós nos colocamos a caminho, se nós observamos o farol do nosso horizonte, que é o Cristo, e se nós gradativamente vamos ficando solitários, se vamos caminhando sozinhos, não lamentemos, confiemos que vamos alcançar o nosso desiderato e estaremos em paz
com a nossa consciência. Estaremos distanciados e curados muitas vezes dessa anestesia que percebemos nas pessoas. Elas se deixam abandonar, elas se deixam ficar, elas se colocam em posturas de desculpa e de prostração, do qual nós, como espíritos imortais que precisam realizar a ascensão, que precisam subir os degraus da evolução, nós não podemos mais nos colocar de forma anestesiada. Esse é de um período cruel, sem dúvida, que pesa no espírito de cada um, calcando exatamente onde precisa, pois esse período é o reflexo e a soma de todos os desequilíbrios e de todas as insensatezes nossas, geradas no passado, nos alcançando agora. Então, se nós estamos vivenciando um período difícil, e se nós já entendemos a respeito da realidade do espírito imortal, nós devemos ter consciência de que a lei de ação e reação, muitas vezes, nos coloca diante das tarefas que nós mesmos procrastinamos. Nós vamos encontrar diante de nós as lições que nós fugimos, as lições que nós nos recusamos a aprender, as provas que nós nos furtamos a realizar e a superar. Então, esse período difícil, ele é o reflexo e é a soma de tudo aquilo que deixamos incompleto ou de tudo aquilo que nós fizemos conscientemente, mas vibrando para o mal. Precisamos dessa forma, então, acreditar que essas dificuldades elas vão calcar exatamente aonde precisa. Aonde nós já vencemos, aonde estamos bem, aonde estamos evoluídos, nós precisamos manter. Mas aquelas partes de nós que precisam ser impulsionadas, que precisam ser remediadas nas suas condições, é ali que esse peso do espírito calca. É ali, sem dúvida, que esses períodos difíceis nos acertam. Às vezes na nossa solidão, às vezes nas nossas boas intenções, às vezes naquilo que nós estamos adiando há muito tempo, tarefas que nós não desejaríamos fazer, metas que nós não gostaríamos de lançar nos nossos dias, nas nossas vidas, mas que elas precisam ser vistas, precisam ser lembradas, precisam ser observadas, e é ali que esse peso do nosso espírito vai calcar. Porque nós estamos viajando dentro das nossas tarefas e, invariavelmente, aquilo que nós não estudamos hoje vai fazer falta para nós lá na frente um dia, e talvez nós precisamos voltar no nosso tempo e realizar lá de trás aquilo que abandonamos e agora chama a nossa atenção, pesa no nosso espírito. Não devemos recear ou temer os efeitos desses dias de luta, pois eles produzem novos saberes e novos labores, que se convertem em sementeira de amor, que vai florescer em novos sentimentos para a busca da felicidade e da paz condizentes com a nova era. E a gente teme, a gente receia, a gente tem medo muitas vezes de se lançar na luta desses dias. Os espíritos dizem que as dificuldades que nós encontramos são o nosso passado nos visitando. E nós, enfrentando essas dificuldades, encontrando essas provas, nós temos medo, nós receamos. E Joana de Ângeles Espírito diz assim: não tema, não tenha medo dos efeitos desses dias de luta. Então, se são dias de luta, se são dias de prova, eles vão produzir efeitos em nós.
E esses efeitos são os da mudança, esses efeitos são os do aprendizado, esses efeitos são do trabalho que nós precisamos realizar. São os trabalhos que não fizemos em outras encarnações e que agora nos alcançam e precisam ser elaborados. São saberes que muitas vezes nós tivemos saberes, conteúdos que nos alcançaram e que nós não valorizamos. E agora nós novamente nos encontramos com essas provas, essas dificuldades, esses saberes, esses aprendizados. Nós nos encontramos diante deles de novo e qual é o nosso comportamento? Qual é o sentimento, então, que nos atinge? É de medo. Mas não são as nossas tarefas de antes abandonadas? Não são as lições anteriores que nós não observamos e não retemos? Por que, então, agora, nesses dias de luta, por que temer? Por que ter medo? Se é o nosso passado nos alcançando. E daí Joana de Ângeles Espírito diz assim: tudo isso se converte em uma sementeira de amor. Vejam bem, ela não diz pomar, ela não diz seara madura, ela diz sementeira. Nós ainda estamos guardando sementes para, em momento oportuno, nós as semearmos. E quando a gente faz uma sementeira, a gente espera. E é isso que ela nos chama agora. Ela diz assim: nós estamos... São pequenas sementes. Faça, não tema, produza, melhore, porque é uma sementeira. Nós ainda não estamos colhendo as nossas searas, os nossos frutos, porque nós ainda estamos juntando as sementes que um dia plantaremos. E essa semente, essa sementeira de amor, um dia ela vai florescer. E ela vai florescer em sentimentos. Ela vai se converter em felicidade, em paz. Que são os alimentos, é aquilo que conforta o nosso espírito. O nosso espírito indestrutível não precisa de nada, ele precisa evoluir. Ele precisa de equilíbrio, ele precisa de paz. Ele precisa de realizações, ele precisa olhar para si mesmo e dizer: eu sou capaz. Mas se quando nós nos deparamos com a tarefa que precisa ser feita, nós nos recolhemos em medo, nem as sementes somos capazes de reter ainda. Devemos acender as estrelas de esperança nos céus escuros desses momentos das nossas provações. E seguir avançando no trabalho do bem, mesmo que estejamos a sós, aparentemente a sós. Acender as estrelas da esperança. Então nós nos observamos sob um céu escuro. Nós nos observamos em marcha, em uma noite escura. E parece que essa noite escura não tem nenhuma estrela de esperança, mas daí somos convidados a acender. Então nós precisamos primeiro saber que estamos a caminho. É ótimo saber que nós estamos na estrada que vai nos conduzir aonde queremos chegar. Estamos a caminho. Mas é noite. E dentro dessa noite, dentro dessa estrada, tem provações. Às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente vai para as valetas, cai nos espinhos, não interessa. Nós sabemos para que lado vai a estrada. Siga, avance. Porque primeiro,
todo caminho, toda estrada chega a algum lugar. Nós não chegamos ainda, mas chegaremos. E segundo, se agora a noite está escura, se agora existe um céu de nuvens escuras, talvez ali, mais à frente, na próxima curva, talvez encontremos uma luz. Talvez ali, logo à frente, o dia amanheça, o sol venha, as nuvens sejam varridas. Mas eu preciso continuar. Eu preciso avançar no meu trabalho, porque é o meu trabalho. E aparentemente estamos sós, mas os Espíritos nos dizem: nós não fazemos ideia da falange de Espíritos do bem, que estão conosco, que estão com os nossos irmãos, que estão cuidando das nossas sociedades e das nossas instituições, para que nós consigamos vencer esses tempos de luta, esses tempos difíceis. Aparentemente estamos sós, mas estamos cercados, estamos velados por uma falange de espíritos que quer nos ajudar, quer nos inspirar, quer nos promover. Basta que nós aceitemos essas orientações do bem, basta que nós continuemos aqui na matéria realizando o trabalho de sublimação do nosso espírito e que nós estejamos observando as nossas consciências, porque esse é o verdadeiro tribunal que nos aguarda. A vida sempre triunfará sobre o caos e a anarquia. Mas esses elementos de dor e corrigenda também fazem parte da vida. E estar inserido nesse projeto de amor, adotando o medo e o temor como princípio, é construir a treva em detrimento da luz que nos cerca. A vida sempre triunfa. Então, independente de que nós estejamos num mundo de espertalhões que promovem o caos e a anarquia, a vida sempre triunfa. E essa dificuldade, essa dor, essa corrigenda, ela faz parte da vida. Nós que criamos os nossos filhos sabemos que muitas vezes são necessárias corrigendas, muitas vezes são necessárias orientações, muitas vezes são necessários os perrengues, os castigos. Às vezes é necessário levar para tomar uma vacina. É dolorido, tem choro, tem ranger de dentes, tem cara feia, tem febre depois, mas é necessário, faz parte da vida. Então, o bom e o belo faz parte da vida. Mas a dificuldade também faz parte da vida. Vida. Nós gostamos da vida, nós estamos na vida e precisamos vencê-la, vencer o mundo. E daí nós escutamos de um espírito dizendo que as dificuldades é um projeto de amor. Nós estamos inseridos num projeto de amor. Os espíritos nos dizem que a lei maior, a lei que rege o universo é a lei de amor, do qual nós ainda não conseguimos entender. E nós estamos vivendo a vida, e nós estamos vivendo um projeto de amor, nos movimentando por medo e temor. Ao invés de nós estarmos construindo para nós mesmos uma sublimação para o nosso espírito, ao invés de nós construirmos um projeto coletivo do bem e do belo dentro das nossas sociedades, se nós nos movimentamos por amor, nós, na verdade, estamos trabalhando para as trevas. Estamos cercados da luz, mas estamos trabalhando pelas trevas. Estamos trabalhando pela obscurecência.
do nosso espírito, das nossas sociedades, das nossas famílias, porque nos movimentamos por medo. Temos medo de levantar cedo porque está frio. Temos medo de ir para o nosso trabalho porque lá vai chover. Temos medo de ir para o trabalho porque vamos encontrar alguém difícil. Temos medo de ir para o trabalho porque o governo vai nos cobrar imposto. Nós nos movimentamos pelo temor e pelo medo. Quando a vida triunfa sobre a anarquia e a dificuldade e o caos, temos medo que o nosso corpo sofra, temos medo que as nossas razões sejam contestadas, mas tudo isso é corrigenda e faz parte da vida. E se nós estamos vivos e temos a condição de entender esses princípios de amor que nos cercam, trabalhemos pela luz. A nossa e daqueles que podem entender e observar a luz sobre o nosso prisma. O Mestre disse que nunca nos abandonará. Então não duvidemos da sua promessa, nem nos deixemos enfraquecer em nossa luta, pois o Mestre diminuirá o nosso pranto, mas, sobretudo, ficará ao nosso lado na nossa convalescência. Como espíritos que precisam se melhorar, como espíritos que precisam encontrar as tarefas e executá-las, como espíritos que precisam encontrar os ensinamentos e validá-los, nós ainda somos convalescentes. Estamos saindo dessa doença, a doença daqueles que trabalham pelo mal, a doença daqueles que trabalham, os espertalhões, que trabalham pelo crime, pela desordem, pelo atraso no progresso. Esses espíritos estão doentes. Nós já conseguimos perceber isso. Nós já conseguimos eleger o Cristo. Nós já descobrimos que somos espíritos que não morrem. Nós já descobrimos que somos irmãos do Cristo e temos uma tarefa onde estamos. Precisamos ser fortes, corajosos e valorosos. Nós já, com todo esse manancial, com todo esse cabedal, nós já não somos mais doentes, mas ainda estamos nos recuperando dessa doença que vemos prevalecer nos grandes grupos, nos 75% dos grupos que compõem a sociedade humana. E quem está na nossa cabeceira, velando por nós e diminuindo as nossas dores? O Mestre. Se nós nos candidatamos para sermos por Ele orientado e guiado, o Mestre vem até nós e nos ajuda. Mas de quem é a convalescença? Quem que sente o corpo fraco? Quem que sente faltar as forças? Quem que precisa tomar os remédios para melhorar? E os remédios muitas vezes são amargos. Os remédios muitas vezes são travantes na nossa boca. Mas somos nós que estamos convalescentes. Nós precisamos do remédio. Nós precisamos não temer e seguir nessa nossa batalha. A coragem pontuada e decidida é presença de entendimento e de Jesus no coração. Assim, não temas e te entregue em paz a esse momento atual, pois ele é de encanto, é de beleza e é de fé. Basta não temer. Então, alimentar a coragem nos momentos em que ela é necessária. E decidir fazer isso significa que nós entendemos o Cristo e colocamos o Cristo no nosso coração e nas nossas bandeiras. E vamos perceber que esse momento atual é sim de beleza, de encanto e de fé. Mas se nós nos alimentarmos, se nós nos basearmos em temores, em medos,
e resistirmos a tomarmos os nossos remédios da convalescência, nós vamos estar num momento único e vamos estar trabalhando para perdê-lo. Nós estaremos num momento necessário e nós vamos estar trabalhando para desperdiçá-lo mais uma vez, como já fizemos no passado. Já que a nossa consciência é que nos julga, tomemos essas palavras de Joana de Ângeles, observemos essas lições e coloquemos para nós mesmos. Coragem pontuada e decidida para aproveitar esse momento e vencer a nós mesmos. Convido a todos para que, em comunhão de pensamento, elevemos as nossas energias interiores de modo a encontrarmos Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre. Que nós possamos nos movimentar, observando ao nosso redor as lições, as provas e os conteúdos que nos alcançam. Que possamos ter certeza de que a divina sabedoria sabe o que faz. De que as lições necessárias à nossa evolução se processem dentro do nosso espírito e dentro da nossa razão. Que possamos nos direcionar decididamente a esse propósito. Se a escuridão, se as trevas nos cercam, a luz que enxergamos deve ser o bem. Nos dirijamos a ele. Sigamos o caminho, sem o temor, como somos conclamados ao estudo de hoje. Que elevemos o nosso pensamento em oração, que elevemos o nosso pensamento em meditação, antes de qualquer atitude, procurando o Mestre e os seus exemplos. Avaliemos com ele as nossas vidas e caminhemos com ele quando ele nos conclama a seguir adiante. Que essas sementes que conseguimos juntar nas nossas caminhadas encham os nossos bolsos e um dia nós saibamos plantá-las na sementeira do nosso coração. De modo que ali, alimentadas pelas nossas lágrimas e mantidas pela nossa fé, pelo calor da nossa fé, elas germinem na condição de frutos do bem, aonde nós nos alimentaremos da paz e da harmonia que tanto desejamos. Que nós sejamos os trabalhadores do Cristo nas nossas próprias vidas e que consigamos nos movimentar dentro dos nossos grupos. Que o Mestre seja a nossa luz e ilumine o nosso caminho. Que assim seja.